sol escureceu quando Jesus morreu em agonia lá naquela cruz. Então foi colocado na tumba de José. Pensaram que agora era o fim, mas ao terceiro dia tudo então mudou. Ao Maria perceber que aquele era Jesus vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aquela foi a hora que o mundo se alegrou. Nasceu a esperança para nós. Os pregos em suas mãos revelam seu amor por cada alma que ele se entregou. E ele voltará e aos mortos chamará, ao som da sua voz todo ser adorará, vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aleluia, vivo está. Aleluia, Ele vive para nos libertar. Oh, Ele vive para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vive pra nos levar ao E sábado a todos os irmãos, com a graça de Deus, irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro A Radiografia do Santuário. Se você ainda não tem o livro, tá? Nós vamos deixar aí nos comentários um formulário, é só preencher esse livro e você receberá na sua casa, tá? O livro é grátis, tá? Se você mora aqui perto da gente, aqui, você não vai pagar o frete. Se você precisa receber pelos correios, aí você vai pagar somente o frete, que é R$ 9,20, tá? Não fique sem este livro. Hoje, o capítulo 3 que nós vamos estudar tem como título A Origem do Pecado. Tá? Antes de começarmos, irmãos, vamos fazer uma oração? Todos aqueles que puderem se ajoelhar comigo, tá? Quiserem fazer, deixo o convite. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, meu Pai, por estas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos tem concedido através da tua palavra.
Obrigado, meu Deus, pelos teus santos anjos, pelo teu Espírito Santo trabalhando em nossa mente. E nós queremos pedir uma bênção especial agora, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada um que esteja assistindo este vídeo. Que o poder do teu Espírito Santo, meu Deus, possa iluminar as mentes para que possamos entender, meu Deus, este assunto que é tão fácil, mas que o inimigo tem colocado trevas espirituais em cima dele que nós muitas das vezes não conseguimos entender. Atua agora na nossa mente, meu Deus. Torna-nos como uma criança para que nós possamos entender sem nenhum preconceito o plano simples que o Senhor traçou para a nossa salvação através do ritual do santuário. Pedimos essas bênçãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A origem do pecado. Amados irmãos, Deus criou o universo perfeito. Como esta imagem aí, irmãos, retrata palidamente, o céu era um ambiente de completa harmonia. Todos os seres celestiais amavam adorar a Deus, o Pai e o Filho, com toda a gratidão do mundo. Por quê? Porque eles entendiam a bondade e o amor de Deus. Eles eram conduzidos pela palavra de Deus. Eles ficavam atentos diante do trono de Deus para ouvir uma palavra da boca de Deus para executar as suas ordens. Com alegria eles saíam para fazer isso. Mas, infelizmente, irmãos, houve uma criatura de Deus. Tá? Deus não criou Satanás. Fique bem claro isso daqui, irmãos. Nós precisamos entender. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz. E eu quero ler para vocês, irmãos, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Ah, isso aqui que eu estou falando, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, olha só. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou pecado em ti. Até que se achou iniquidade. Iniquidade é pecado, ou seja, o pecado nasceu na mente de um anjo. E nós sabemos, irmãos, que a única definição de pecado é transgressão da lei. Quando este anjo, Lúcifer, começou a acalentar no seu coração o desejo de supremacia, começou pelo orgulho. Primeiramente começou pelo orgulho, a sementinha de todo o mal. E ele agora começa a desenvolver essa sementinha e vem o desejo de supremacia, desejo de derrubar o governo de Deus. E aí surge o pecado. Pecou contra a lei de Deus. Né? Muitos querem esconder isso daqui, irmãos, que a rebelião de Satanás não teve início em uma derrocada da lei de Deus. Mas o texto diz daqui, irmãos, tá? Até que se achou pecado, transgressão da lei. Ele imaginava, irmãos, na cabeça desta criatura, ele imaginava que a lei não tinha por que existir no céu. Com todos os seres santos e perfeitos, não tinha por que uma lei para reger. Para quê? Se todos os santos, se todos os anjos, perdão, são santos, se todos os anjos são bons por si mesmo,
Ele deixou de compreender, irmãos. Não é que ele não sabia, ele deixou de compreender, deixou de acreditar que os anjos só eram bons porque a palavra de Deus estava nos seus corações. A partir do momento que eles tiraram, que eles rejeitaram a palavra de Deus, eles passaram a ser anjos caídos, rebeldes. Não tem nada de bom, irmãos, fora de Deus. Mas este anjo começou agora a vender uma mercadoria contra Deus. A mercadoria era ele mesmo. Ele estava querendo se promover acima do governo de Deus. E para isso ele tinha que derrubar o trono de Deus. Olha só onde este arqui-enganador, irmãos, queria estabelecer o seu trono. Isaías capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Olha só onde ele queria estabelecer o seu trono, irmãos. O plano dele não era aqui na terra, não. O plano dele era lá no monte da congregação. Em que local, irmãos, do céu? Né? Nas extremidades do norte. É por isso, irmãos, que ele odeia o plano do santuário, porque no santuário, irmãos, nós entendemos, nós vamos estudar isso aqui nos estudos posteriores, nós entendemos que o trono de Deus está localizado no norte, através dos móveis do santuário. A localização dos móveis do santuário nos diz que o trono de Deus está localizado no norte. E Ezequiel, irmãos, conhecendo o assunto do santuário, ele diz bem claro aqui que Lúcifer, agora Satanás, a primeira mudança de nome ocorreu, irmãos, no céu, com esse anjo que era chamado anjo de luz, o anjo que espelhava perfeitamente a luz de Deus. Agora foi mudado o nome dele, agora é Satanás, adversário. De amigo íntimo de Deus, ele passou a ser o pior adversário de Deus. Aquele que cobiçou o trono de Deus. Ele não queria quase nada, só o trono ele queria. Né? E para conseguir o trono, para estabelecer o seu reino, ele tinha que derrubar o reino de Deus, cujo fundamento é a sua lei, o seu caráter, um caráter de amor. Os anjos, por toda a eternidade, inclusive este anjo, era governado por uma lei de amor, não era nada forçado, eles tinham prazer em ouvir a palavra de Deus e executar as suas ordens. Mas agora este anjo começa a vender para os outros anjos uma mentira. Não foi uma mentira qualquer, não. Mal arquitetado, não, foi uma mentira bem estruturada, irmãos. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que ele enganou quase a metade dos anjos dos céus. Quase a metade, irmãos, uma terça parte dos anjos foram enganados, anjos santos, né, que viviam na própria presença de Deus, foram enganados por esse homem, por este ser. Engano terrível, irmãos, terrível. E agora, irmãos, quando o intuito dele é explícito do céu, Deus não poderia mais tolerar, irmãos. E lá em Apocalipse, capítulo 17, perdão, capítulo 12, versículo 7, nós temos o relato, irmãos, desta guerra que aconteceu nos céus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Houve batalha nos céus. Satanás e todo o seu exército foram expulsos do céu. Uma terça parte, irmãos. Uma terça parte dos anjos acreditaram nas mentiras de Satanás. Acreditaram que eles eram bons,
que eles por si mesmos praticavam boas obras. Eles não precisavam da palavra de Deus. É muito importante essa questão, irmãos. A palavra de Deus. Eles acreditavam, irmãos, numa falsa ciência. Eles acreditavam em teorias, naquilo que eles podiam contemplar, como eles eram bons, como não havia mal no céu, eles imaginavam, não, nós somos bons por natureza, não é a palavra de Deus que faz isso em nós, não é a palavra de Deus. Irmãos, infelizmente, essa mentira tem prosperado, irmãos, prosperado. Jesus, quando veio aqui na terra, nós vamos estudar, tá, nos capítulos subsequentes. Jesus, quando veio aqui na terra, ele não acreditava nas suas emoções, naquilo que ele via, ele só acreditava na palavra de Deus. A única fonte segura para o Filho de Deus, quando esteve aqui na terra, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Por quê? Porque o conflito iniciou justamente contestando a veracidade, a eficácia da palavra de Deus. Então Jesus ele começou aqui o seu ministério, irmãos, exaltando e dependendo única e exclusivamente da palavra de Deus, assim como todos os anjos nos céus, por toda a eternidade, dependiam única e exclusivamente da palavra de Deus. Não existe bondade em nenhuma criatura. Eles só são bons porque Deus habita neles através da sua palavra. Quando eles recusam a presença de Deus, que é a palavra de Deus agindo neles, eles se tornam anjos caídos, irmãos, esses anjos aí. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. A única coisa que os torna bons, a única e eficaz ferramenta que habilita eles a praticarem boas obras, quando eles rejeitam a palavra, irmãos, se tornam anjos caídos, criaturas caídas. E assim foi, irmãos. E agora, irmãos, agora ele sai por todos os mundos para propagar a sua mentira e para provar diante do universo que a sua teoria era verdadeira, que as suas acusações tinham fundamento. Mas nem o mundo aceitou, irmãos. Nem o mundo aceitou. Todos eles permaneceram fiéis à palavra de Deus, ainda que havia dúvidas na maioria dos anjos. Ainda que havia alguma centelha de dúvida, mas eles permaneceram firmes na palavra, esperando que a palavra esclarecesse todas as dúvidas para eles. Não acreditaram na mentira do inimigo. Mas nós sabemos, irmãos, que os nossos primeiros pais caíram nos enganos do inimigo. E agora, irmãos, quando ele conseguiu derrubar os nossos primeiros pais, né? Isso está lá em Gênesis, irmãos. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus, ele deu uma ordem, um mandamento, e Satanás se apoderou deste mandamento, né? Satanás se escorou neste mandamento para tentar os nossos primeiros pais. Olha o que diz esse mandamento, meu Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Guarde isso, irmãos, tá? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por quê?
porque você não vai ter mais a palavra de Deus, você desconfia da palavra de Deus e você vai se tornar uma criatura caída, como todas as outras criaturas. A única segurança, irmãos, era acreditar na palavra de Deus. Deus disse: não coma desta árvore. Este era um mandamento bem simples, mas o homem caiu. E agora Satanás exulta, meu, porque agora ele tem não só um exército poderoso, mas também agora ele tem um território, ele tem aonde colocar o seu trono. E agora, irmãos, ele se jactancia. Agora sim eu vou provar para o universo que a palavra de Deus é arrogante, que a palavra de Deus não é amor, que a lei de Deus não pode ser obedecida. Os anjos não as obedeceram. Os homens que ele criou não as obedeceram. E eu vou provar que toda criatura não obedece essa lei. Por isso, no meu reino vai haver liberdade. Neste reino que eu estou formando, não há lei e não há regras. E eu vou divulgar este reino por todo o universo. E eu creio que muitos vão mudar de ideia e vão vir para este reino, um reino de liberdade. Assim que ele fazia propaganda do seu reino. Mas o que Satanás não sabia, irmãos, é que Deus já tinha um plano antes mesmo do homem cair. Aqui está Adão e Eva se escondendo de Deus. Antes mesmo do homem cair, o pai e o filho entraram num concerto eterno. Olha só, irmãos, a palavra concerto eterno, aliança eterna. Eles fizeram um testamento, olha essa palavra, irmão, testamento, testemunho, arca da aliança, arca do testemunho. O que continha na arca? A lei. Deus, irmãos, fez um pacto, uma aliança entre ele e o seu filho. Para quê? Para resgatar o homem, caso eles caíssem nas garras do inimigo. Este era o plano de Deus. E Satanás, irmãos, quando ouviu pela primeira vez este plano, porque ele não conhecia, irmãos, este plano, somente quem sabia deste plano era somente o pai e o filho. Não foi revelado a nenhum anjo. A primeira vez que Satanás ficou sabendo desse plano foi quando Deus estava anunciando para o casal lá no Jardim do Éden. Depois deste episódio aqui que eles estão escondidos, irmãos, Deus revelou o seu plano para ele. Nós vamos ver que era um plano bem simples. Bem simples, irmão. Não sei por que, irmãos, a cristandade evangélica complica tanto o assunto. Não sei por que o mundo teológico complica tanto o assunto. O plano que Deus estabeleceu entre ele e o seu filho é simples. Interessante, irmãos. Nós vemos a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, porque após a queda do homem, após o homem, irmãos, estar sentenciado à morte, porque a sua lei é justa, Deus é um Deus justo e ele não volta atrás. A sua lei, irmãos, é como o seu caráter. Revogar a lei seria abrir mão do seu caráter. Seria um Deus sem caráter. Já pensou, irmãos? Nós não suportamos nenhuma pessoa, um ser humano sem caráter. Como nós iríamos viver por toda a eternidade diante de um Deus sem caráter? Não tem condição. É um absurdo, irmãos. É um absurdo o que certos estudantes da Bíblia ficam aprendendo e ensinando os outros. Um Deus sem caráter, já pensou, irmãos? Derrubar a lei de Deus, dizer que Deus abriu mão da sua lei para salvar o ser humano, nunca, irmãos, nunca passou pela cabeça de Deus tal feito. Nunca passou, irmãos. Deus é um Deus de amor, sim, misericordioso, bondoso, tardio em irar-se.
E nós sabemos isso, irmão, por quê? Porque nós vemos Deus procurando Adão e Eva lá no jardim. Eu imagino Deus chamando, irmãos, os nossos primeiros pais. Adão, aonde você está, meu filhinho? O que que você está fazendo aí escondido, Adão? Não tenha medo de mim, Adão. Não precisa se esconder, eu não vim aqui para destruir vocês, eu vim aqui para salvá-los. E eu tenho um plano, eu quero mostrar para vocês esse plano. Irmãos, pelo relato de Gênesis capítulo 3, nós percebemos que Satanás estava nesse esconderijo com os nossos primeiros pais. Imagine que cena terrível, irmãos. Que cena trágica, chocante. As criaturas que Deus criou com tanto amor e carinho, que se deleitavam na presença de Deus e dos anjos todas as manhãs e toda tarde, agora se escondendo do Deus Criador e conversando amigavelmente com o inimigo de Deus, inimigo deles também. Inimigo deles. Aonde que diz, meus irmãos, que depois da queda, eles se tornaram amigos de Satanás? Vamos lá para Gênesis, verso bastante conhecido, acho que todos já sabem até decor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui é a revelação do plano que Deus traçou com seu filho, chamado Pacto Eterno, tá? A aliança eterna. Essa foi a primeira vez que a aliança eterna foi anunciada a Adão. E nesse momento Satanás ouviu. Foi neste momento que ele conheceu, e aí ele tremeu, porque é um plano extraordinário, irmãos. O único que ele podia fazer com este plano é esconder das pessoas para que ninguém soubesse desse plano. O único que ele podia fazer. Mais nada, porque esse plano, o próprio plano já condenava ele. Assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, uma semente da mulher, o apóstolo Paulo diz, não falando de muitas sementes, né? Mas de uma, no singular, a semente que é Cristo esmagaria a cabeça de Satanás. E agora, irmãos, Satanás começou a entender que a palavra de Deus tem poder e que a palavra de Deus cumpre aquilo pela qual ela foi designada. E neste momento ele sentiu o peso da condenação. E aqui deixa bem claro, irmãos, deixa bem claro. O plano de Deus é simples, é colocar uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Uma inimizade, irmãos. Uma inimizade. Neste momento eles compreenderam, irmãos, e quando eles compreenderam este plano, olha só o que Deus fez para eles. Deus, irmãos, cumpriu naquele mesmo momento a aliança eterna. Por quê, irmãos? Porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes mesmo da fundação do mundo. A palavra de Deus é irrevogável. Quando sai da boca de Deus, pode tomá-la como segura e cumprida ainda que ela vai se cumprir no futuro. E Adão e Eva entenderam isso. E para confirmar o pacto, irmãos, Deus pediu que Adão e Eva fizessem sacrifício de animais. Tinha que ser animal grande, irmãos, para cobrir um ser humano. Eu imagino que seja bois, né? E nós podemos entender isso lá por Êxodo capítulo 24, quando Moisés pede para os jovens sacrificarem bois, né? São peles de bois aí, uma pele de animal, uma vítima inocente que foi morta para cobrir a nudez do homem caído. Lembra, irmãos, quando eles estavam escondidos de Deus, eles estavam vestidos ali, ó, vestidos com folhas de figueira. Quanto tempo dura, irmãos, uma vestimenta de folha de figueira?
Dura pouco tempo, mas ela seca e depois a pessoa está nua de novo. E quanto tempo dura uma roupa dessa, irmãos? Olha só, irmãos, esta roupa de figueira aí são as nossas justiças próprias. Entramos para a igreja e não compreendemos, irmãos, a questão da lei. Nós pensamos, irmãos, quando lemos a lei, pensamos, bom, aqui são 10 regras. 10 regras. Sou escravo mesmo, eu sei cumprir direitinho as regras. E aí sai buscando alternativas próprias, né? Fazendo obras de justiça própria para cumprir as 10 regras. E tem pessoas que são boas nisso, irmãos. Tem pessoas que são muito boas em cumprir regras com as suas próprias forças. E aí essas pessoas aparentam uma justiça, aparentam uma santidade, aparentam pessoas boas, e essas pessoas começam a entrar em contato com outras pessoas, e as pessoas ficam maravilhadas, mas que pessoas boas, que casal maravilhoso, que pessoas humildes, que pessoas amorosas. Mas aí, irmãos, as folhas de figueira começam a secar, e começam a aparecer partes da nudez, começam a aparecer um caráter que estava ali camuflado. Por quê? Porque as folhas de figueira, essa justiça própria, não dura por muito tempo. Não dura por muito tempo. E as pessoas começam a ver, são iguais a gente, só estavam disfarçando. Só estavam disfarçando. Agora, irmãos, estas vestes aqui, irmãos, que é feito com a pele da vítima, em Êxodo 24, é o sangue da vítima, ou seja, é a vida da vítima. Deus, irmãos, colocou sobre o casal penitente o sangue da vítima, as vestes da vítima, a vida da vítima. Aí é diferente, irmãos. Aí é diferente. Essa roupa não se seca. Quanto mais seca ela fica, mais resistente, mais forte ela fica, irmãos, quanto os dardos inflamados do inimigo. Esta roupa, irmãos, essa roupa é a solução para todos os problemas do ser humano. E mais, irmãos, e mais, tem uma teologia circulando por aí que diz que Deus, ele coloca as suas vestes limpas para esconder a sujeira. E embaixo das vestes está toda a sujeira ali. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia não sustenta, irmãos, esta teoria. Deus, ele coloca as suas vestes, irmãos, e quando ele coloca as suas vestes, o pecado é perdoado, e agora começa uma obra de santificação. Estas vestes, irmãos, na Bíblia também é chamado de graça. Eles vão crescendo em graça. Você já viu essa expressão na Bíblia? Crescendo em graça? Coloque num buscador, crescendo em graça, e vocês vão ver o que os servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falam sobre crescer em graça. Tá? Esta pele, irmãos, esta pele aí, foi de uma vítima que vivia no acampamento com a mesma natureza deste casal caído. Tá? E para esta vítima, irmão, para essa vítima alcançar riquezas espirituais, ele crescia em graça. Não sei se você já leu lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51, se não me falha a memória, ou 52, diz lá que Jesus crescia em graça. Para que as vestes dele, irmãos, habilitasse o pecador a crescer em graça todos os dias, ele cresceu em graça todos os dias, irmãos, ele recebia a graça. A serva do Senhor disse, irmãos, que todos os dias o Pai despertava Jesus antes do sol nascer para conceder a ele a tão necessária graça todos os dias, irmãos. Todos os dias ele cresceu, irmãos, na graça. E assim, irmãos, que todo servo de Deus vai vencer também.
crescendo em graça, com estas vestes, irmãos, daquele que foi morto e daquele que ressuscitou. Somente quando ele ressuscitou e subiu ao Pai, é que estas vestes foram jogadas lá do céu em forma de chuva, a chuva temporã, e agora a chuva serôdia que está caindo sobre os servos de Deus nesses últimos dias. Nós vamos receber, irmãos, uma enxurrada dessas chuvas. Isto é a graça de Deus sobre os seus escolhidos, sobre aqueles que acreditaram na sua palavra, aqueles irmãos que fizeram da palavra de Deus a sua fortaleza. Não ficaram, irmãos, como na passagem anterior aqui, na imagem anterior, não ficaram fazendo folhas de figueira. Eu vou dar um jeitinho aqui para cumprir a lei. Eu vou dar um jeitinho aqui. Não, irmãos, para cumprir a lei é somente com estas vestes, irmãos. Estas vestes é que nos habilita a cumprir perfeitamente a lei de Deus, irmãos, porque a única obediência que agrada a Deus é a obediência do seu filho. Essa é a única obediência que agrada a Deus, irmãos. E para agradarmos a Deus, nós temos que estar revestidos de Cristo, para que as nossas obras, que são produzidas através da graça, através das vestes providenciadas por Deus, aí sim possamos agradar a Deus através das nossas obras, obras produzidas pela graça de Deus. É bem simples assim, irmãos. Bem simples assim. O assunto do santuário, irmãos, é bem simples. Esses 3 capítulos que nós estudamos, capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo 3, nós fizemos questão de ressaltar, irmãos, por várias passagens bíblicas, este fato tão simples. A salvação consiste, irmãos, em estarmos vestidos da justiça de Cristo, em estarmos revestidos daquele que morreu e ressuscitou, e agora o poder da ressurreição opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a vontade de Deus. Bem simples assim, irmãos. Tá? Tem esse alicerce bem firme na sua mente, irmãos, porque aí você vai entender os capítulos que se seguem. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora, a partir do capítulo 4 do livro, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais e nós precisamos dessa base bem segura, irmãos, tá? Esse daqui é o resumo de tudo, irmãos, tá? Se nós fizéssemos um resumo de toda a aliança eterna, este é o resumo, tá? É bem simples assim, irmãos. O plano de Deus é colocar a vida que Jesus viveu aqui na terra, uma vida vitoriosa, que lá em Apocalipse, capítulo 4, os anjos se rejubilaram, os anjos ficaram extremamente felizes quando Jesus sobe para o céu com os troféus, com os méritos da sua vida vitoriosa que ele viveu. E nós vemos, irmãos, que 10 dias depois que Jesus subiu, ele derramou sobre os seus servos o Espírito Santo. E essas gotas até hoje estão caindo sobre nós. Não está lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. É a palavra de Deus que continua gotejando nos nossos corações, irmãos. Bem simples. Muito simples. Guarde isso. Não fique preocupado que você não vai entender, irmãos. Por quê? Porque o assunto do santuário agora vai ser desvendado como uma radiografia, vai ficar bem claro, tá? Bem claro. É dessa maneira que se entende, irmãos. É dessa maneira. E é dessa maneira, irmãos, que nós vamos compreender um assunto que por muitos anos foi obscuro para nós. É dessa maneira, irmãos. Eu quero orar com vocês, tá? Para nós encerrarmos. Querido e bondoso Pai que estás nos céus,
Louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos que passamos na tua presença. Obrigado, meu Deus, pela companhia dos anjos celestiais, porque aonde a sua palavra, meu Deus, está sendo falada, os anjos estão trabalhando nas mentes e nos corações, e nós acreditamos piamente, meu Deus, que o Senhor está trabalhando agora nas mentes de todos os que estão escutando esta mensagem. Por favor, meu Deus, toma agora os nossos corações, escreve, meu Deus, esta lei nos nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenha um bom sábado, irmãos, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos.